Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sérgio para mais um vídeo. E esse vídeo é um vídeo de introdução ao nosso segundo bimestre. Para esse nosso segundo bimestre, pessoal, nosso foco vai ser o estudo de conceitos relacionados à trigonometria, ok? Eu sei que algumas coisas vocês já estudaram, mas aí é importante dizer que esse estudo de trigonometria que nós fazemos nesse momento, ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é focada em trigonometria em triângulos e a segunda etapa, trigonometria na circunferência. Pois é, para vocês que acharam que só existia trigonometria no triângulo retângulo, nós vamos estudar muito mais coisas além do triângulo retângulo a partir de agora. Ok? Então vamos deixar para depois a parte da circunferência aí e vamos focar nessa primeira etapa, que é a parte que a gente vai falar de trigonometria em triângulos, né? Quando a gente fala de trigonometria em triângulos, a gente está basicamente falando das relações trigonométricas que existem nos triângulos. E aí tem a parte que vocês já estudaram em algum momento aí da vida escolar de vocês, que não é muita novidade, que é a parte das relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é quando a gente estuda aquelas relações de seno, cosseno e tangente, né? O seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa e tudo mais. Tudo isso vocês já estudaram em algum momento. Só que não existe somente as relações trigonométricas no triângulo retângulo, existem relações trigonométricas em qualquer tipo de triângulo. Então essa é a novidade que nós vamos acrescentar com relação às relações trigonométricas, né? Vamos estudar então quais são as relações que existem em um triângulo qualquer, ou seja, um triângulo que não seja retângulo. Só que para a gente fazer isso é muito importante que a gente pelo menos retome algumas ideias do triângulo retângulo para a gente ter certeza que está tudo bem entendido, porque isso vai fazer falta para a gente na hora de entrar na parte que é novidade aí para vocês. Então o foco desse vídeo de hoje, o foco do estudo dessa nossa semana é relembrar alguns conceitos sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então eu queria que vocês assistissem com bastante atenção, acompanhassem o raciocínio. É um vídeo que está bem resumido porque é um conteúdo que não é 100% novidade para vocês. Nós estamos apenas relembrando alguns conceitos. Então vem comigo, vamos acompanhar o raciocínio. Então, para a gente relembrar as relações trigonométricas no triângulo retângulo, a primeira coisa que é importante a gente falar são os elementos, né, do triângulo retângulo. Toda vez que a gente pega para trabalhar com um triângulo retângulo, a gente precisa lembrar que os três lados do triângulo retângulo, eles recebem nomes específicos, né? A gente sempre vai ter dois lados do triângulo que a gente chama de cateto e um lado do triângulo que a gente chama de hipotenusa. E aí a hipotenusa é sempre o lado do triângulo que está de frente para aquele ângulo reto, aquele ângulo que normalmente aparece com um quadradinho ali, aquele ângulo de 90 graus. Então a hipotenusa é sempre o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Isso não muda, você pode mudar o tamanho do triângulo, a posição, mas a hipotenusa sempre vai ser o lado que está de frente para o ângulo reto. E os outros dois lados são catetos. E aí você deve estar se perguntando, professor, eu lembro que tinha um negócio de cateto oposto e cateto adjacente. Exatamente. E qual que é o cateto oposto e qual que é o adjacente? Aí vem uma informação muito importante para você gravar. Não existe lugar fixo para o cateto oposto e para o cateto adjacente. Por quê? Porque o cateto oposto e o cateto adjacente depende de qual ângulo do meu triângulo que eu estou tomando como referência para trabalhar. Repare que nesse desenho que está na tela, nós temos marcados o ângulo alfa aqui em cima e temos marcado também o ângulo beta aqui mais embaixo, né? Se eu tomar como referência o ângulo alfa, imagine que não esteja marcado esse ângulo beta aqui embaixo, estamos falando somente do ângulo alfa. Se eu tomar como referência esse ângulo alfa,
O cateto que está do lado oposto para ele, que está de frente para ele, seria esse aqui de baixo, esse lado horizontal do triângulo. Então, esse seria o cateto oposto, porque está oposto ao ângulo que eu estou falando. Consequentemente, esse cara aqui do lado seria o cateto adjacente. Mas e se eu não estivesse trabalhando com esse ângulo alfa? Esquece o ângulo alfa e vamos pensar que a gente estivesse trabalhando então com o ângulo beta. Se eu estou trabalhando com o ângulo beta, perceba que as coisas vão ser o contrário. Por quê? Quem é o cateto que está de frente, que está para o lado oposto ao ângulo beta? Seria esse cateto aqui da vertical, esse outro lado do triângulo. Então, se eu tomo como referência o ângulo beta, esse cara aqui fica sendo o cateto oposto e não mais aquele lá embaixo, como a gente tinha falado antes. E aí, consequentemente, esse aqui fica sendo o cateto adjacente. Vamos ver um outro exemplo em um outro triângulo. Ó, mudamos a posição do triângulo, mas como eu disse, a hipotenusa nunca vai mudar. A hipotenusa é sempre o lado do triângulo que está de frente para o ângulo reto, para o ângulo de 90 graus. Então, está aqui a nossa hipotenusa. Percebam que nesse triângulo só veio marcado um dos outros ângulos, somente esse aqui embaixo. Em cima nem tem sinal de marcação, nem foi dado um nome para o ângulo. Então, isso significa que nesse triângulo aqui, somente nesse triângulo, o que interessaria para nós seria esse ângulo aqui embaixo, né? O ângulo A. Se eu estou falando desse ângulo, eu posso então até já escrever, ó, esse cateto que está de frente para ele, ou seja, que está do lado oposto a ele, vai ser o meu cateto oposto. E, consequentemente, o outro lado vai ser o cateto adjacente. Percebam que eu só escrevi cateto oposto e cateto adjacente porque nesse triângulo aqui só foi me dada a possibilidade de trabalhar com o ângulo A. Não tem marcação lá no ângulo B, não foi dado nome para o ângulo B. Então, guardem bem essa informação. Tudo depende de qual ângulo que nós estamos tomando como referência, ok? E aí surgem as relações entre esses caras todos aí que a gente acabou de falar. Essas relações, basicamente, são as relações de seno, cosseno e tangente, né? Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo retângulo, um ângulo alfa ali que mede 45 graus. Uma das relações me diz, por exemplo, que o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que eu posso entender sobre isso? Eu posso entender que, se eu estou falando de um ângulo de 45 graus, por exemplo, o seno de 45 graus, naquele triângulo retângulo, vai ser igual a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Por que isso é importante a gente saber? Porque às vezes você tem somente uma medida que te interessa ali no lado do triângulo e precisa descobrir a outra. Então, quando você pega os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos, que são valores tabelados, né, são valores fixos, né, cada ângulo tem o seu valor de seno, de cosseno e de tangente. Então, quando você pega esses valores, você consegue montar uma equaçãozinha ali que vai estar faltando apenas uma informação para você descobrir, né? Para ficar mais fácil, vamos ver isso na prática a partir de um exemplo. Acompanhem com bastante cuidado, se precisar, retornem no vídeo, ok? Então, vamos lá. A rua Tenório Quadros e a avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam, né, conforme um ângulo de 30 graus, ou seja, as duas ruas não são paralelas, chega um momento que elas se cruzam, né, e elas se cruzam formando um ângulo de 30 graus. Bom, continuando, o posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na avenida Teófilo Silva, que está a 4.000 metros desse cruzamento que foi falado, onde as duas ruas se encontram. Sabendo que o percurso do posto Estrela do Sul até a rua Tenório Quadros forma um ângulo de 90 graus no ponto de encontro do posto com a rua Teófilo Silva, determine em quilômetros a distância entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros. Então vamos entender isso aqui um pouco melhor a partir de um desenho. Já falo dessa tabelinha para vocês, tá? Então olha só, vamos focar no desenho. Eu tenho
aqui em cima a rua Tenório Quadros e aqui embaixo a rua Teófilo Silva. Quando as duas ruas se cruzam, o exercício disse para nós que se forma um ângulo de 30 graus. O exercício também falou que desse cruzamento das duas ruas até o posto de gasolina, eu tenho uma distância de 4.000 metros. Então eu sei que esse lado desse triângulo vale 4.000 metros. E aí o exercício também falou para a gente que do posto até a rua Tenório Quadros, a gente forma um ângulo de 90 graus. E ele quer saber qual é essa distância do posto até chegar na rua Tenório Quadros. Então, com todas essas informações, a primeira coisa importante da gente perceber é que, ao levar isso para um desenho, nós conseguimos observar que se forma um triângulo retângulo. Ok? E se forma um triângulo retângulo e eu estou querendo descobrir um dos lados desse triângulo retângulo, que no caso é esse aqui, ó, a distância do posto até a rua Tenório Quadros, eu posso então trabalhar com as minhas relações trigonométricas no triângulo retângulo. E para trabalhar com as relações, a gente sabe que usa seno, cosseno e tangente, né? No caso aqui nós vamos precisar ou do seno de 30 graus, porque eu tenho um ângulo de 30 graus, ou do cosseno de 30 graus, ou da tangente de 30 graus. Um deles nós vamos precisar. E aí vem o segundo ponto importante. Professor, como que eu sei se eu vou ter que trabalhar com seno, se eu vou ter que trabalhar com cosseno, ou se eu vou ter que trabalhar com tangente? Você vai olhar quais as informações que você tem para trabalhar, qual que você quer descobrir, e ver qual das fórmulas se encaixam melhor. Por exemplo, nesse caso, eu estou querendo descobrir o cara que está, ó, o valor desse lado aqui, que é o cara que está de frente para o meu ângulo de 30 graus. Ou seja, eu estou querendo descobrir o meu cateto oposto. Então, eu sei que o mais indicado é eu trabalhar com alguma fórmula que tenha cateto oposto. Eu vou retornar aqui só para a gente rever as fórmulas. Vejam bem, quais fórmulas têm cateto oposto? A fórmula do seno tem cateto oposto e a fórmula da tangente tem cateto oposto. A fórmula do cosseno aparece só cateto adjacente e hipotenusa, né? Então, o cosseno nesse exercício parece que não nos ajudaria tanto. Então, mas qual que eu vou usar então? Seno ou tangente? Aí a gente vai ver uma outra questão. Qual informação eu tenho para trabalhar? Eu tenho essa informação do 4.000 metros. Esse 4.000 metros, ele é quem nesse meu triângulo retângulo? Ele é o cateto adjacente ou ele é a hipotenusa? Está claro aqui que ele é o cateto adjacente, né? Porque a hipotenusa é de frente ao ângulo reto. E aí percebam que eu não tenho nenhuma informação sobre a hipotenusa. Então não seria legal usar uma fórmula que trabalhe com a hipotenusa, porque eu não tenho o valor dela, né? Eu ficaria com dois valores desconhecidos. Então, resumindo, eu preciso encontrar o meu cateto oposto. E a informação que eu tenho para trabalhar é o 4.000 metros, que é o cateto adjacente. Então, o mais aconselhado é usar uma fórmula que tenha cateto oposto e também cateto adjacente. Logo, a fórmula da tangente, porque a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá. Se eu sei que eu estou trabalhando com um ângulo de 30, para resolver esse exercício, vejam bem aqui na primeira linha da resolução. Eu vou trabalhar então com a tangente de 30, que eu sei que vai ser igual o meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente. E aí é importante voltar e falar dessa tabelinha que eu passei direto aqui, que essa tabelinha é uma tabelinha muito importante de vocês terem em mãos, porque é uma tabelinha que já dá para a gente o seno, cosseno e o tangente dos ângulos mais utilizados, os ângulos que mais aparecem em exercícios, né? Que é o de 30, o de 45 e o de 60. Ah, mas e se for algum outro ângulo diferente desses aqui? Se for algum outro ângulo diferente, ou vocês vão precisar consultar uma tabela maior, que normalmente tem nos livros, ou o exercício vai trazer. Normalmente o exercício traz, por exemplo, considere a tangente de 70 graus como sendo 0, tanto. Tá? Então, mas essa tabelinha do 30, 45 e 60 é muito importante que vocês tenham sempre em mãos. Então, se eu estou precisando trabalhar com a tangente de 30, vamos ver quanto é a tangente de 30 na tabela. A tangente de 30 ó, é raiz de 3 sobre 3. Então, o que eu tenho aqui? Ó?
A tangente de 30 não é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente? E se a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, eu vou montar então a minha fórmula. Ó. Tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, é igual cateto oposto. Quem é o oposto que está ao ângulo de 30 lá no desenho? É o cara que eu estou procurando, é o x. Dividido pelo cateto adjacente, que nesse meu desenho vale 4.000. E aí, então, eu vou resolver isso aqui com uma equaçãozinha simples. Ó. Vou multiplicar cruzado, né? E resolvendo a equaçãozinha até o final, eu vou chegar a um valor de x aproximadamente de 2.300 metros, que é o que? A distância, o tamanho desse cateto oposto ao ângulo de 30 aqui, que na minha situação problema está representando a distância do posto até a rua Tenório Quadros, ok? Então isso aqui mede mais ou menos 2.300 metros. Só que o exercício pediu a resposta em quilômetros, então a gente também precisa transformar isso aqui de metros para quilômetros, que vai dar 2,3 quilômetros. Então, pessoal, são situações como essa que a gente precisa aplicar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, ok? O caminho é sempre esse, observar quais são as informações que a gente tem, quais são as informações que a gente precisa encontrar e, a partir disso, ver qual das três relações se encaixam melhor, qual das três fórmulas ajudam mais a gente, ok? Espero que tenha ficado legal aí para vocês o vídeo. Estou deixando mais um vídeo junto aí para vocês assistirem e depois tem a listinha de exercícios para vocês praticarem, ok? Então, um grande abraço e até o próximo.